Pela primeira vez em 20 anos, o MDB decidiu ficar neutro, não vai apoiar nenhum candidato à presidência da República num primeiro turno. O partido é mais um, dentro do Centrão, que aposta, evidentemente, em formar bancadas no Congresso e conquistar governos estaduais como forma de acumular poder. Reportagem de Luciana Amaral. As convenções partidárias definem as chapas presidenciais, mas também escancaram uma mudança no jogo político. A decisão do MDB de adotar a neutralidade na disputa presidencial não é um movimento isolado. A Federação União Brasil Progressistas e os partidos Podemos e Republicanos caminham na mesma direção. Na prática, essas siglas liberam os diretórios estaduais para construírem alianças de acordo com as realidades locais. São casamentos que seguem a conveniência de cada um. Em alguns estados, ao lado de Lula. Em outros, ao lado de Flávio Bolsonaro. Sem se amarrar a um candidato ao Planalto, o objetivo é eleger o máximo de senadores, deputados federais e governadores. E, especialmente, manter as portas abertas para negociar com quem quer que seja o vencedor da disputa presidencial. A decisão permite flexibilidade, mantém certa pacificação dentro dos partidos e se foca em ampliar as bancadas no Congresso. Elas são usadas como parâmetro para os valores milionários que cada partido recebe do fundo eleitoral e do fundo partidário, por exemplo. Outro aspecto é que, com o avanço das emendas parlamentares e o controle crescente do Legislativo sobre o orçamento federal, muitas lideranças partidárias já não veem a presidência como o único caminho para acumular poder. Esse cenário reflete as dificuldades dos dois principais candidatos ao Planalto. Lula conseguiu reunir praticamente toda a esquerda ao redor da própria candidatura, mas não avançou sobre as grandes siglas do Centrão em âmbito nacional. Já Flávio Bolsonaro chegou à convenção do PL sem o apoio formal dos principais partidos do centro e sem vice definido, apesar dos cortejos. A estratégia do Centrão também isola outros candidatos. O PSD bancou a candidatura de Ronaldo Caiado, mas ficou sem alternativas. A saída foi uma chapa puro sangue com o presidente do partido, Gilberto Kassab, numa aposta de fisgar o eleitor de centro-direita que rejeita tanto Lula quanto Bolsonaro. Situação parecida vive Romeu Zema, do Novo. Ainda sem vice, a direção do partido admite que uma chapa pura segue no radar de possibilidades. São retratos que reforçam a dificuldade de formar alianças nacionais mais amplas com o Centrão nestas eleições. Lara, é consenso entre os políticos, entre os analistas, entre os jornalistas, que se estabeleceu uma distorção. Ela veio progredindo ao longo do tempo na relação entre legislativo e executivo. O legislativo foi assumindo cada vez mais prerrogativas típicas do executivo. O que a gente vê agora no comportamento dos partidos é a distorção da distorção. William, Caio, Daniel, boa noite. Eu não sei se é exatamente a distorção da distorção. De um lado, é natural que a gente tenha poucos partidos com interesse, né, apresentando candidatos à presidência. Não é isso que espanta. Eu acho que no Brasil, historicamente, a gente estava acostumada com grandes coligações eleitorais. Uma coisa importante para a gente pensar é que a proibição das coligações nas eleições proporcionais também diminui os incentivos para esses partidos formarem essas coligações nacionais. Por quê? Porque quando eu faço uma coligação nacional para presidente, uma das coisas que eu estou negociando é o apoio para a chapa para o meu partido naquele estado onde o meu partido é menor, onde eu acho que eu vou precisar de um apoio maior. A segunda coisa é que agora a legislação proíbe explicitamente a transferência de recursos para um partido que não está formalmente coligado com você ou que não faz parte da sua federação. E não tendo coligação na eleição para deputado federal e estadual, um partido não pode transferir recurso para o outro.
tudo isso também era um incentivo para os partidos formarem coligações nacionais. Pensando sempre nisso, eu fecho a coligação nacional também olhando para os interesses estaduais, seja para os governos estaduais, seja para os deputados federais e senadores. De outro lado, é bem o que a matéria mostrou e você estava apresentando na chamada. Esses partidos que não têm o que a gente pode chamar de vocação, ambição executiva, eles estão pondo na ponta do lápis. Por que que eu vou aportar recurso para uma candidatura a presidente que não tem muito sucesso? E se eu indicar o vice, eu tenho que pôr um pouquinho de dinheiro ali naquela candidatura. Se, para mim, é estratégico ter uma grande bancada de deputados federais e senadores. O que que eu preciso fazer para aumentar a minha bancada de deputados federais e senadores? Isso que é estratégico. E a gente está no momento de transição do sistema. Até 2030, a cláusula de barreira está crescendo. Então, o partido que se fortalece agora, ele também cresce na sinalização para as elites políticas que, no próximo ciclo eleitoral, eu vou ser viável, você vem comigo que o meu partido vai sobreviver. Juntos a gente é mais forte, a gente vai poder negociar melhores condições no governo, melhores acessos aos ministérios e a recursos. Por Lara, fim, eu acho que também sinaliza o grande peso da rejeição dos dois candidatos. Se a gente tivesse um candidato com rejeição muito baixa, provavelmente ele teria menos dificuldade de formar uma aliança mais ampla e mais coesa nacionalmente. desculpa ter te interrompido, é que são vários aspectos, eu queria pegar eles em sequência. Em vez de chamar de distorção da distorção, eu vou chamar de lei das consequências não intencionais. Pensaram numa legislação para fazer com que os partidos se concentrassem em um projeto nacional e conseguiram o contrário, que eles se concentrem nas suas alianças regionais. Daniel, para que a gente está preocupado com a eleição do presidente, hein? Olha, William, essa é uma boa pergunta para se fazer para os partidos, né? Porque não é excludente com nada do que a Lara acabou de comentar, mas um aspecto importante de qualquer coligação de partidos menores com, digamos, 2 ou 3, 4 candidatos presidenciais é a projeção e a perspectiva de participar do governo do candidato vencedor nas urnas, né? Isso é um grande chamariz, sempre foi um grande chamariz, um atrativo para qualquer partido médio. Foi assim, por exemplo, com o MDB e PFL, com Fernando Henrique Cardoso, quando se coligaram lá atrás, com a ampla base ali de partidos que se coligou depois com o PT ou com o PSDB, muitas vezes derrotado nas eleições. E, para mim, tem um momento muito marcante, abril de 2025, quando o líder do União Brasil na Câmara é convidado para ocupar o Ministério das Comunicações, que é um ministério com muitos tentáculos, tem estatal, tem capacidade de influência, tem negociação de direito de transmissão, de radiodifusão, etc. E ele diz, não, eu prefiro continuar líder da bancada do União na Câmara em vez de ser ministro. Claro, porque cada deputado tem 50 milhões de reais para aplicar por ano, cada senador tem 80 milhões de reais para aplicar por ano, isso não depende do chefe do partido, não depende do presidente da República, não depende do ministro da Casa Civil. Portanto, ter o dinheiro e aplicar da forma como quiser, ser deputado, ser senador, virou mais negócio do que ser ministro, virou mais negócio do que fazer parte do governo. Vai. William, se a gente considerar que política é poder e o poder está atrelado a quem controla a agenda e quem controla o dinheiro, hoje o poder está concentrado no Congresso Nacional, que controla o orçamento, principalmente por meio das emendas parlamentares, e tem completo poder de agenda. A gente vê a dificuldade toda do presidente Lula em tentar aprovar um nome para o Supremo, por exemplo, tentar aprovar uma medida provisória, diversas agendas do Executivo no governo Lula III, já no governo Bolsonaro, já no governo Temer, precisa passar pelo aval do Congresso. Então, o Congresso hoje tem muito poder, é quase um regime semipresidencialista, um parlamentarismo branco, tem diversas maneiras para a gente tratar isso. Mas o poder, hoje, o Congresso Nacional tem mais poder do que o Palácio do Planalto. Isso posto, para quê?
que um partido, principalmente, a gente está falando basicamente de Republicanos, União Brasil, PP do Ciro Nogueira. Os grandes, né? São os grandes partidos do Centrão. Para que eles vão se atrelar a uma eleição que hoje é imprevisível, embora tenha um favoritismo moderado, vamos dizer assim, do Lula, uma eleição imprevisível, que se você aposta no cavalo errado, chega ali na frente e você perde, porque ele está junto com o governo que vai ganhar, é relevante também. Mas eu vejo muito mais em razão disso. E tem um segundo componente que eu gosto de colocar aí, que é um medo também desses partidos de se atrelarem à candidatura natural, que seria do Flávio Bolsonaro. Eu tenho ouvido muito isso, um medo dos partidos de fecharem uma coligação com o Flávio Bolsonaro por medo de uma investigação da Polícia Federal contra eles ou por medo de uma parte do Supremo Tribunal Federal vir contra eles. Né? Você tem o caso do Ciro Nogueira, que já é um senador investigado, então tem uma leitura ali no Centrão de que, poxa, se o PP ou União Brasil fechar a coligação com o Flávio, vem a Polícia Federal, vem algum tipo de pressão nesse sentido. Eu acho que tem essa questão que é mais de polícia do que de política também, mas entremeada as duas, sendo um fator importante nesta eleição também. Mas vamos ver o que eles dizem. Por exemplo, eu estou aqui citando, colocando entre aspas, frases, Lara, de Baleia Rossi, que veio ao público explicar o que o partido dele vai fazer, ou melhor, não vai fazer, no caso da eleição presidencial, que é não apoiar ninguém. E a justificativa dele é a seguinte para fazer isso. Muita radicalização levou a legenda a adotar essa estratégia. E que essa estratégia... E ele está falando por outros dirigentes partidários, porque isso a gente tem ouvido de outros caciques de partidos também. Mesmo tipo de argumentação. Dizendo que isso ajuda a pacificar o país. Agora, o país é pacificado numa geleia ideológica desse tipo? William, eu vou pedir licença para discordar dos colegas que me antecederam, porque eu não acho que o Congresso tem mais poder que o presidente, não, tá? A gente pode voltar nisso depois, mas só para fazer um parênteses. Fique à vontade, essa conversa é aberta. Mas para pegar o seu ponto agora, tem uma coisa que é comum de toda a democracia multipartidária. A gente tem essa geleia ideológica de partidos de centro, e que vão mais ou menos caminhando para aderir ao governo de plantão. Isso eu aprendi no Liebhardt, num livro de 82. Então, eu não sei se tem uma grande novidade nisso. O que a gente pode aqui pensar é que o esperado, né, na teoria da ciência política, é que esses partidos, ao aderirem aos governos, eles estão negociando que a agenda fique mais ou menos próxima do centro e não vá nem muito para a direita, nem muito para a esquerda. E é um pouco isso que o Baleia Rossi está dizendo. Como está todo muito polarizado, é melhor eu ficar aqui no meio. Estadualmente, eu não vou me comprometer com ninguém. Então, por exemplo, para o Ciro Nogueira, que no Piauí é um estado superpetista. Ele no Piauí não é um bolsonarista roxo, diferente do perfil dele nacional. Meu amigo piauiense diz que ele tem 2 perfis de rede social. Um local, onde ele não fica falando mal do Lula e nem puxando o saco do Bolsonaro, e outro nacional, onde ele se coloca muito mais abertamente alinhado com essa direita bolsonarista. Então, a gente tem que pensar também nesses interesses regionais. E é isso que o Baleia Rossi está dizendo. A gente não se compromete, investe mais em fazer uma bancada forte e tem melhores condições de negociar com o governo eleito, trazer a agenda para o centro ou trazer a agenda para os meus interesses. E a gente sabe que tem interesses fisiológicos e que não são ideológicos, depois que a eleição fechar. No Brasil, coalizão de governo sempre foi formada depois do fim da eleição, porque depende do tamanho das bancadas. Então, claro que fazer parte da coligação eleitoral é uma sinalização que você vai estar no governo, mas eu não tenho nenhuma evidência de que o partido que entrou na coligação eleitoral, ele vai estar numa posição muito melhor do que o partido que não entrou, porque depende muito da bancada de deputados que ele vai conseguir fazer. Bom, fica para mim no ar a pergunta, Lara. Eu vou passar a palavra ao Daniel e ao Caio na sequência. Você fique à vontade de intervir no momento que você quiser, não espere eu passar a palavra, não. Fica no ar a pergunta,
Qual é o interesse nacional por detrás de um esquema desses? Eu não consigo ver, mas eu queria passar a palavra para o Daniel, para o Caio, volta para você imediatamente, a gente tem tempo para conversar. Daniel. O que eu vejo 2 pontos ali que os partidos estão considerando ali, não os partidos majoritários ou das candidaturas majoritárias. Um é cláusula de barreira, né? A Lara já mencionou isso, são várias rodadas desde a década passada que vão ceifando partidos menores. E aí, quer dizer, você perde capacidade de eleger deputados se um MDB resolve lançar Simone Tebet. Quantos deputados terão custado a candidatura de Ciro Gomes para o PDT? Porque é menos dinheiro para se fazer campanha nos estados, para deputados e para senadores. Esse é um ponto, cláusula de barreira vai começando a ficar apertada. Não atinge PP, não atinge União Brasil e MDB, mas começa a atingir ali os partidos um pouco menores. Isso explica, por exemplo, o esforço do Novo, de ter visibilidade, inclusive com uma candidatura presidencial que tem 3% dos votos até agora, das intenções. Vejo também um segundo ponto, que é uma indefinição para o cenário de 2030. Você tem 2 candidatos agora que, como o Caio falou, tem um favoritismo moderado do Lula. Se o Lula ganhar a eleição, ele não poderá estar em 2030. O cenário do pós-lulismo está completamente em aberto no campo da esquerda. No campo da direita, se Flávio Bolsonaro sai derrotado, o campo da direita também está muito em aberto. Então, esses partidos maiores do Centrão também começam a sonhar com seus próprios voos.